Então vamos. Queridos, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de História. Meu nome é Clécio, sou professor de História do Brasil, do curso de graus, e nós vamos dar continuidade à nossa aula hoje. Boa tarde a todos. Lembrando que eu não esqueci, ninguém me lembrou aqui, mas não esqueci que ficaram faltando as questões da aula passada, não foi isso? Sim. Isso. O que nós vamos fazer? Se der tudo certo, vocês autorizaram. Eu vou fazer essa parte aqui que é do período regencial e já vou terminar aqui, aí emendo com as questões de primeiro reinado e de período regencial. Isso vai numa paulada só, tá bom? Que aí fica show. Então, olha só, link da aula passada para quem não veio ou para quem deletou o cérebro. Aula passada, a gente iniciou o período da história brasileira chamado como Brasil Império, período monarquista, que foi o governo de Dom Pedro I, foi o que eu dei aula passada. E a última notícia, eu nem escrevi aqui, escrevi, mas não escrevi. A última notícia que vocês colocaram no caderno foi que em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono. E a aula acabou aí. Ele foi embora para Portugal, deixou o filho dele, Pedro de Alcântara, que é o que vai virar o Dom Pedro II mais na frente, só que o moleque era muito pequenininho, não podia governar. E aí, como eu havia colocado lá atrás, a gente entra no período da história do Brasil, dentro do Brasil Império, chamado período regencial. Lembra que o Brasil Império é o primeiro reinado, governo Dom Pedro I. O segundo reinado é o final, governo Dom Pedro II. E no meio dos dois é o período regencial, que é um período onde, na prática, a gente ficou... É estranho, porque é no período imperial, mas a gente estava sem imperador, sem monarca, sem rei. E como é que fica nesse período? Aí eu vou explicar hoje aqui. Só que esse período aqui, gente, ele é mais conhecido pela zona que é, especificamente por isso que eu estou apontando. É o período das revoltas. Período regencial. Então vamos lá. Ele vai desde a abdicação de Dom Pedro, 1831, até 1840, que é um negócio que vai acontecer que eu vou explicar hoje. Se tudo der certo, eu explico hoje ainda. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, gente, na verdade, a aula é dividida em dois pedacinhos. Esse pedaço de cá... Áudio, ok, alô, ih, de novo. Esse lado de cá seria a parte política do período regencial, que ocorreu politicamente. E essa parte aqui é a parte das revoltas, das rebeliões aqui. Tanto que se você olhar, ó, não está em ordem cronológica com o que está batendo aqui, tá bom? Então vamos primeiro para essa parte aqui. Gente, olha só, assim que Dom Pedro I foi embora, já existia no Brasil, só se fortaleceu, ou melhor, se oficializou, os partidos políticos aqui. Antes que algum maluco pergunte isso, para que partido político, meu pai? Se rei não é votação, é cargo hereditário. Sim, gente, mas nós tínhamos os deputados, os senadores, que eram eleitos indiretamente pelo voto censitário, está escrito no teu caderno, lá na Constituição, que eram eleitos. Então nós tínhamos basicamente 3 partidos políticos aqui no Brasil. Eu coloquei até na ordem, gente, não é do menos importante, mas do que vai sumindo e o que sobra, vocês vão entender. Existia um partido político chamado Restauradores, que era um partido formado por portugueses que ainda estavam aqui no Brasil. E qual é o objetivo deles? Eles queriam a volta do Dom Pedro. Peraí, Clécio, o Dom Pedro que foi para Portugal? Esse partido tinha a esperança ainda de que o Dom Pedro I retornaria para o Brasil e assumiria. Esse partido aqui, ele logo some, porque em 1834, Dom Pedro morre. Ele morre novo, gente, acho que 36 anos, se não me engano. Morre lá em Portugal mesmo. Então, como Dom Pedro morreu, esse partido aqui perdeu o sentido. Vai voltar quem, gente? O defunto. Então, esse partido aqui, logo acaba. E aí, existiam 2 partidos, que eram os exaltados e os moderados. Exaltados é um partido... Gente, o nome já é meio que autoexplicativo, o que os camaradas queriam. Mas os exaltados era o partido que queria
a descentralização do poder. É o partido que queria menos poder para o governante. Por exemplo, entre os exaltados tinham as medidas de fim da escravidão, de impor uma república. Esse partido aqui, com o passar do tempo, vocês sabem que o Brasil, quem manda aqui é a elite latifundiária, esse partido aqui também desaparece, vai ficando fraco e desaparece. O que eu gostaria que vocês guardassem no coração é esse. O partido dos moderados. Porque, meu pai, esse partido aqui queria centralização do poder nas mãos da elite. É o único que sobra. Você fala, parou agora a aula, Clécio, olha só. Tem 3 partidos políticos. Um, que são os viajandão que querem que Dom Pedro volte. Quando Dom Pedro morre, esse partido some. Tá? Os outros, que eram os mais radicais, queriam república, fim da escravidão, não tem o apoio da elite, desaparece. Mas sobrou o partido formado pelos grandes proprietários rurais, pelos latifundiários. São os moderados. Ué, Clécio, então pode riscar também. Porque se só sobrou um partido, não tem nem sentido ter partido. Só tem acontece, que é o que vai acontecer lá no finalzinho, esses moderados, eles vão se dividir em 2 partidos que vão rolar o segundo reinado todinho. Alguém arrisca o nome dos 2 que vão virar? São simplesmente os partidos chamados liberais, conservadores, que saem daqui, de dentro deles. Gente, eu estou só citando, eu não estou falando muito, porque quando chegar na aula de Dom Pedro II, aí eu vou falar mais propriamente desses partidos, na época do parlamentarismo, tá? São os liberais e os conservadores que vão vir daqui. Por enquanto, já posso ser prático? Pode. Aqui eles não têm muita participação. Esses partidos vão ter uma participação um pouco maior, por isso que eu estou falando pouco, no governo de Dom Pedro II. Porque lá vocês vão aprender comigo um trem chamado parlamentarismo, onde há uma participação mais efetiva disso. Mas é lá na frente. Tá? E agora vem uma parte interessante da aula. É o seguinte. Dom Pedro foi embora. O filho dele ficou, e era pequenininho. No dia seguinte, alguém tem que governar o Brasil. Quem que você põe? Um moleque não dá. Aí você elege com voto mesmo. Lembrando que o voto é censitário, tá? Por voto, regentes são políticos que vão governar o Brasil provisoriamente até o governante atingir a maioridade. Vai ser eleito? É. Só que antes que alguém fale uma loucura, deixa eu falar o seguinte. Tá, assim que Dom Pedro foi embora, aí criaram essa regra, né? Não. Essa regra já existia na Constituição lá que Dom Pedro criou. Dizia que se o imperador, por qualquer motivo, não puder governar, tá doente, teve que viajar, sei lá, qualquer motivo, ou é pequeno, qualquer motivo, regentes serão eleitos temporariamente para governar em nome do imperador. Então isso já estava na Constituição, só fizeram que já estava. Eu não coloquei aqui no quadro, tá, gente? Não escrevi, mas escutem comigo. Só tem um detalhezinho que ocorreu, que assim que Dom Pedro foi, era para ser eleitos regentes, beleza. Só que a Assembleia estava de férias. Então eles pegaram 3 políticos na hora e fizeram uma coisa que a gente chama de regência trina provisória. Pegaram 3 políticos, falaram, acabou, vocês assumem aqui. Mas eles ficaram algumas semanas só. Assume temporariamente aqui, até a Assembleia voltar ao trabalho normal e a gente fazer uma eleição normal. Eu nem coloquei aqui. Se você olhar no livro, ou na nossa apostila mesmo, vai estar escrito assim, ó. Regência trina provisória, regência trina permanente. Tá? Mas é regência trina, gente. A provisória fez o quê? Nada. Para não falar que não fez nada, ela só fez uma única coisinha, que é meio óbvio, mas vamos falar. Ela só disse o seguinte, galera, vocês lembram aquele poder moderador? Ah, lembro. Vamos ver o que vocês vão falar, hein? Ele acabou? Então, quem está exercendo o poder moderador? Não. Aí é que tá. O que eles falaram? O poder moderador não acabou, está na Constituição. Ele está apenas inativo. Então, é como se fosse um vírus incubado. Deixa ele quieto ali. Ele está inativo. Peraí. Então, grava e põe grandão no caderno. Durante o período regencial, o poder moderador ficou inativo, porque só quem pode assumir o poder moderador é o rei, o imperador. Ué, não tem rei. Mas os caras estão em nome dele.
Eles estão no que nós chamaríamos de poder executivo, não moderador. Aí eles só decidiram coisinha besta, essa trina. Falaram, ó, o poder moderador está inativo, estamos falando, isso é óbvio, não tem imperador aqui. E outra coisa, eles voltaram, só um detalhe. Quem lembra disso aqui, eu falei muito rapidinho. Vocês lembram quando Dom Pedro abdicou, que rolou Noite das Garrafadas, uma baixaria? Vocês lembram que, depois da Noite das Garrafadas, Dom Pedro ainda tentou amenizar, ele criou um ministério formado só por brasileiros, aí não deu certo, ele dissolveu e fez outro, que é o dos Marqueses. Pois é, a Regência Trino Provisória só fez retornar esse ministério dos brasileiros. Que fez o quê? Nada. Então, não tem importância nenhuma. Ah, só um parênteses aqui, respondendo. Mariana. Cadê Mariana? Mariana, olha pra cá, mulher. É que você que fez uma pergunta aqui. Hoje tá tudo voltando ao normal, tá? É uma aula só minha, tá bom? Quando forem 2 aulas dobradas, eu aviso. Então hoje é uma só, tá? Beleza. Mas o que... Aí vem a regência trina permanente, normal. Elegem 3 pessoas. Você deve estar curioso aí falando. Ô, professor, uma coisa que eu não entendi. Dom Pedro saiu e elegeram regentes para governar o país temporariamente. Por que 3? Por que não escolhe 1? Estava na Constituição, meu pai. Na falta do imperador, 3 regentes serão escolhidos para governar em nome dele. Por que 3? Para que o poder não fique centralizado nas mãos... Aí quem está olhando um pouco deve estar perguntando, mas ali embaixo eu estou vendo que muda. Quando chegar ali embaixo eu explico, calma. Então é 3 para não ter tipo, uma espécie de poder centralizador. Então ficam 3 governando. Tá bom, gente? Vocês aprenderam isso, não está no nosso curso, tem nada a ver com não, mas 3 é sempre o normal. Vocês lembram lá em Roma tinha triunvirato, lembra disso? Que não funcionou nenhum. Mas enfim, a ideia pelo menos era sempre 3, né? Isso, ele está perguntando se o poder legislativo subordinado, se o poder legislativo e judiciário estão subordinados ao executivo, ou seja, estão subordinados aos regentes. Só não põe aí poder moderador, não tem. Isso. Agora não viaja na maionese e escreve aí que o poder moderador foi extinto não, hein, gente? Por que eu estou falando isso? Porque quando Dom Pedro II chegar, o segundo, que é na semana que vem que ele vai vir, tá? Quando ele chegar... Não vão criar um poder moderador. O poder moderador já existe. Quando o Pedro II assumir, é automático. Ele já assume o poder moderador. Tá bom, gente? Então não acabou o poder moderador, não. Aí agora vem a parte interessante, por incrível que pareça. Clécio, o que essa regência trina aí, que são 3 caboclos, fizeram de importante? Bom, primeira coisa, algumas coisinhas. As datas ali não precisa se preocupar, não. Só por aí, mas para estar na ordem, tá? Primeira coisa, eles criaram uma coisa chamada Guarda Nacional, que vai ficar existindo ao longo do Império todinho. Gente, essa Guarda Nacional só vai acabar lá na República, tá? O que é Guarda Nacional? Então vamos lá. Guarda Nacional, então, gente, primeiro aí para vocês escreverem, Guarda Nacional foi criada pelos regentes, tá? Na regência trina. O que era a Guarda Nacional? É uma espécie de exército paralelo, melhor treinado, melhor remunerado, que cuida apenas de segurança ou para conter apenas revoltas internas. Não entendi, Clécio. A gente não tem um exército? O exército brasileiro nessa época já não tinha? Tá fraco, mas tinha. Para que, meu pai, que você está criando uma espécie de outro exército? Porque, diferente de hoje, vocês que serão sargentos e vão estar depois com o seu soldo viajando pelo mundo, o exército nessa época, em sua grande maioria, era formado por pessoas economicamente pobres. Aí você fala, e daí, pessoal, ter pobre no exército, qual o problema? O problema que vocês já viram e vão ver de novo, que o exército tinha várias funções. Uma delas era conter revoltas internas. E boa parte das revoltas internas que vocês já viram eram feitas por pessoas pobres. Então vai um militar que é pobre para repelir uma outra pessoa que é pobre, podia acontecer, e já aconteceu, de alguns militares, não a instituição toda, mas alguns militares sentirem assemelhados com a situação e acabar passando para o lado do povo. Para que isso não aconteça, vamos criar um exército mais elitizado, Guarda Nacional, com uma remuneração melhor. Boa parte da Guarda Nacional eram filhos dos grandes fazendeiros ou parentes, tá? Melhor remunerado, com o objetivo exclusivo de conter revoltas internas. Então, Guarda Nacional foi um exército paralelo criado para conter revoltas internas. Guerra externa não é Guarda Nacional. Eita, vamos brigar com a Argentina. É exército. Guarda Nacional só para revolta
interna. E só um parênteses, não põe isso aqui no caderno não, tá? Que eu sei que vocês exageram. Guarda Nacional para conter revoltas internas, somente. E o Exército para conter somente revoltas externas. Não, não. Exército, gente, que vocês estão entrando agora, Exército é para tudo. Exército não escolhe, não. Aqui, ó. Isso tudo aqui é revolta interna. O Exército vai atuar aqui? Vai. Ué, Inclés, mas você acabou de falar que é a Guarda Nacional. Vai a Guarda Nacional e o Exército. Vocês que estão entrando no Exército, acostuma. Exército é para quê? Para tudo. Então, quando alguém perguntar, sou sargento, o que você faz? Tudo. Pronto, acabou. É assim que funciona. Então, Exército para tudo. Continua Exército. Então, foi criada a Guarda Nacional, uma guarda paralela, mais elitizada, com o objetivo de conter revoltas internas. Foi criada uma coisa também que essa foi safadeza. Em 1938 foi criado o Código de Processo Criminal. O que é esse código? Poucas pessoas falam nele. O que é o Código de Processo Criminal? É um código que fazia o seguinte. O Brasil era formado, desde que ele virou império, por várias províncias. Província é o que hoje nós chamamos de estado, tá? Província da Bahia, província de Pernambuco, tá bom? Era formado por várias províncias. O que essa nova lei chamada Código de Processo Criminal falava o seguinte, que a partir de agora, cada província, olha o que eu vou falar, hein? Cada província terá o seu juiz, que eles chamam de juiz de paz, poder judiciário. Cada província terá o seu juiz. Aí falou, Clécio, isso já existiu, é como se fosse um juiz de cada região. É com uma diferença. Cada província terá um juiz. Quem vai escolher esse juiz são os fazendeiros da própria província. Ah, só, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Código de Processo Criminal, então, na prática, quer dizer o seguinte, ele está dando aos latifundiários locais autonomia para escolher o poder judiciário da região. Ué, mas aí o cara vai escolher como juiz alguém que é chegado dele, algum amigo dele. Então esse código ele dá mais liberdade para as províncias judicialmente. Código de Processo Criminal dá para cada província escolher o seu próprio juiz de paz. Ele está dando mais autonomia para as províncias. Agora, esse escolher, o que você imagina? Eita, o povo vai fazer uma votação. Não, gente. Poder Judiciário, alguém aqui votou no ministro do Supremo? O ministro Supremo hoje não é eleito. Ele é escolhido pelo presidente. Ah, vamos votar o juiz de paz. Que votar? Vocês estão doidos, gente? Quem escolhe são os próprios latifundiários. Vai escolher ali e colocar o juiz. E eu falo que é a sacanagem, isso aqui é só um adendo aqui, 10 segundos só de revolta. Porque isso quer dizer que se eu sou um fazendeiro podre de rico, eu vou escolher para a minha região, como juiz, um amigo meu. Isso quer dizer que a partir de agora eu, fazendeiro, posso fazer o que eu quiser. Porque quem vai julgar é meu chegado, que eu transformei ele em juiz. Entenderam? E antes que alguém fique revoltado, isso que eu acabei de falar é uma lei. Então, o Código de Processo Criminal ele só dá mais autonomia judicial, então isso aqui é judicial, judicial, para as províncias. Joia. Posso ser sincero? Pode. Quando normalmente cai uma questão aqui, normalmente cai sobre isso aqui. O que eu tenho que prestar atenção? Em tudo. Mas tem um carinho especial com essa. Ato adicional de 1834. Clécio, eu sou ruim para gravar data. Como é que é chamada essa lei? Então tá, a lei chama-se Ato Adicional de 1834. Não tem nome não, gente. É esse o nome da bichinha, não tem outro jeito não. O que foi o Ato Adicional de 1834? Que você vai ter um carinho mais especial com ele, tá? Mais do que os outros. O que ele dava? Eu vou explicar de duas formas diferentes. Foi uma lei criada durante a regência trina que dava mais autonomia para as províncias. Né? Você acabou de falar isso já no item de cima. O item de cima da autonomia judicial. Esse agora é legislativo, ele dá autonomia legislativa. Clécio, eu até vou escrever no caderno, mas eu não entendi não. Você pode falar mais fácil? Posso, vou falar de um jeitinho bobinho. O que dizia o Ato Adicional de 1834? Criava assembleias provinciais. Cada província vai ter suas assembleias. Ainda não entendi. Eu vou usar o nome de hoje que fica mais fácil. A gente tem uma coisa hoje da União do país chamada Câmara dos Deputados. Mas você tem uns troços menores chamadas câmaras municipais.
Câmara Legislativa, não tem? É isso. Então, peraí. Você quer dizer que... Olha o meu dedinho. Olha o meu dedinho. Essas duas leis, elas estão dando autonomia para a província. Autonomia no setor judicial e autonomia no setor legislativo. Alguém aqui na sala falou, eu só não vi de onde veio, mas é isso mesmo. Aqui eu dou autonomia judicial para poder julgar a própria. Aqui eu dou na autonomia legislativa para criar as próprias leis. Tá! Então, na prática, olha o que eu vou falar. O que a regência trina está fazendo é descentralizando o poder judicialmente e legislativamente. Pausa. Então, no setor judiciário e legislativo, ela está descentralizando. Executivo, não. Traduz? Traduzo. Os regentes continuam mandando tudo e os presidentes das províncias, que se fosse traduzir para hoje seria uma espécie de governador de estado, não é eleito. São eles que escolhem. Entenderam? Então é como se eu fizesse assim, ó. Voltei um tempo, cada província pode ter o seu tribunal. Show. Cada província pode ter a sua assembleia. Show. Mas o governador sou eu que escolho. Tá? Só responder aqui e já vou para aí. De certa forma, essa criação desse ato adicional então foi para tentar conter a revolta dos... Que vão acontecer, porque a ideia do ato, ele está perguntando se essa ato adicional de 34, de certa forma, foi para conter as revoltas. A ideia dos regentes era, inicialmente, que não vai dar certo, era que cada província cuide dos seus problemas. A ideia, surgiu uma revolta na Bahia, a própria província da Bahia resolva. Já vou te adiantar. Não vai funcionar, mas a ideia era essa. Já vou falar um troço aqui louco antes de eu responder meu outro querido ali. Tá vendo o ato adicional de 1834? Eu acabei de ensinar para vocês, não é? A última coisa dessa aula, quem está chegando lá, 1840, eu vou falar de novo alguma coisa desse ato. Já vou dar a dica. Eu acabei de criar. Na aula de hoje eu vou falar outra coisa dele. No mesmo dia? No mesmo dia. Fala, querido. Eu estou ali no Código de Processo Criminal, quando fugiu aqui, o que seria o juiz de paz? Quem escolheria o juiz de paz seria uma pessoa, óbvio, com notório conhecimento jurídico, escolhido pelos próprios fazendeiros. Esse seria uma espécie... Eu vou usar o nome nosso, mas você não põe isso no seu caderno, não, tá? Quem vai ser o ministro do Supremo de cada estado? São os próprios fazendeiros que escolhem. Então, peraí, Clécio, você está falando que o poder judiciário, o cargo máximo do poder judiciário, é escolhido pela elite? Qualquer semelhança com hoje é mera coincidência. Eu estou ensinando uma coisa do século XIX. Tá claro para todo mundo, né? Então tá bom. Não estamos falando de atualidade, estou falando de Brasil Império. Bacana, gente? Pode continuar? Pode. E a última coisa, que eu não escrevi ali, mas a última coisa que dizia o ato adicional, inclusive, gente, tem uma série de novidades que eu não vou colocar, por exemplo, o Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística foi criado nessa época, o Colégio Dom Pedro foi criado nessa época, o Distrito Federal foi criado nessa época, não o Distrito Federal aqui onde nós moramos, mas uma região que seria administrativa foi criada nessa época, mas a última coisa que o ato adicional criou foi o seguinte, não está escrito ali não, tá? Substituição da regência trina pela regência una. Está no ato adicional de 34. Meu pai, agora bagunçou. Por quê? Porque a regência trina ela foi criada para que o poder não centralizasse na mão de um. Só que esses três não estavam dando certo, não estavam chegando no consenso. Então eles falaram, acaba tudo e volta para um. Com uma diferença. Criou-se a regência una com regentes eleitos por um mandato de 4 anos. Então não tem problema do cara poder subir a cabeça e ele ficar doidão, porque mesmo que ele fique, ele vai ficar doidão apenas por... A ideia é essa. Por 4 anos, que é o que nós fazemos com o presidente hoje. Tá? E aí vai vir a regência una, gente, que eu nunca vi cair nenhuma questão na regência una, porque ela nem chegou tempo de funcionar muito. Se você olhar para a data ali, ó, só deu tempo de ter 2 regentes. Um foi um liberal, Padre Diogo Feijó, e o outro foi um conservador,
o regente Araújo Lima. E sabe por que a gente não escuta falar nada? Porque foi no governo desses caras ali que estouraram... Já vou estar dando a dica. É só curiosidade, tá? Isso aqui não precisa anotar, não. O Diogo Feijó, tadinho, mal entrou, começou a pipocar a revolta. A cabanagem, que foi uma das maiores, a Sabinada. Aí, como ele não conseguiu conter direito, ele mesmo renunciou. Ele falou, porra, não tô dando conta de... Renunciou e pôs outro lugar. Quer dizer, ele nem terminou 4 anos. Tanto que se você olhar direitinho ali, ó, você fala, pessoal, 4 anos cada um era para dar 8 anos, né? Não deu porque nem terminou. O Feijó ficou 2,5, 3 anos, ele já renunciou. E o Araújo Lima nem terminou, porque vai acontecer um probleminha no final da aula. Calma, tá bom? Então a parte política, basicamente, seria isso aqui. O que é importante? Clésio, dá uma frase só resumindo a política da regência. A ideia era descentralizar o poder. A ideia de centralizar o poder. Só que é a parte mais contraditória da nossa história. A ideia era descentralizar, mas na prática, descentralizou? Não, porque o poder continua centralizado na mão de regentes. E, gente, só para eu ir para as revoltas, que 95% das questões que caem sobre o período regencial estão aqui. Só para eu ir para as revoltas. Por que eu falo que o período regencial é o período mais zoneado? Vamos ver o que vocês respondem, hein, pessoal de casa. Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. 3 fases. Nós estamos em qual fase? Não. Colônia, Império ou República? Império. Então nós estamos dentro de um império, dentro de uma fase monarquista. Onde quem governa o Brasil é eleito? Os regentes são eleitos. Então a bagunça, eu estou vivendo num império com cara de república. Porque os regentes são eleitos, voto censitário, mas são eleitos. Mesmo assim é um império. Não é um império meio esquisito, não. É porque, gente, a regência ela é um período provisório, temporário, como se fosse um caso à parte. Mas é esquisito, é. Eu falei isso com vocês na aula, acho que foi um aluno desse que me perguntou, professor, o Brasil Colônia, o período Brasil Colônia, ele encerra com a independência, 1822. Ué, mas desde 1815 que o Brasil já não é colônia, ele era Reino Unido. Então a gente ainda ficou aí uns 7 anos, não sendo colônia, mas dentro do período colonial. Não tá meio contraditório, não, esse troço aí? Tá. E aí? E aí nada. Vamos fazer a volta. Beleza? E eu perdi o... achei de novo o pincel. Vamos fazer a volta, gente. Agora sim. Baixaria total aqui. A regra aqui é simples. O gato sai, os ratos fazem a festa. Entendi não, Clécio? Ué, você não tem imperador, vamos aproveitar e tocar o terror. Tá bom? Revoltas todas aqui. Amados, como é normal? É normal. Para mim, que eu estou dando aula há anos, é normal, quanto mais para vocês. É normal, às vezes, a gente confundir uma revolta com outra. E o camarada, quando faz questão, o corno que escreve a questão, ele faz o quê? Ele põe o nome de uma com características de outra. Por isso que no final do curso, um dos arquivos que eu vou dar para vocês é uma tabelinha com todas as revoltas. Eu vou até melhorar ela, para quem já estava comigo, eu vou dar uma melhoradinha, com as revoltas da colônia, revoltas do império e revoltas da república, para você não confundir uma com a outra. Tá bom, gente? Então, no final, lembrando a todos, quem está chegando agora que não lembrou ainda, todas as questões que eu passo em sala de aula, elas irão para vocês no arquivo próximo ao final do curso. Tá bom, gente? Sem problema. Podemos ir para a baixaria? Então vamos lá. Uma das maiores revoltas que ocorreu foi a cabanagem no Pará. Na verdade, eu estou colocando Pará, mas na verdade nem era Pará, porque na época não existia o Pará, né? Existia um troço chamado Grão-Pará, que pegava o Pará, Rondônia, pegava uma parte da região norte ali, imensa, tá bom? Mas vamos colocar Pará, que é normalmente o que ocorre. Tá, Clésio? E por que essa revolta? Então vamos lá. Primeiro, qual é a causa dessa... Por que a galera do Pará está se revoltando? Alguém chuta aí? Traduz, Clésio. Cabanagem é uma revolta popular. É da população pobre do Pará que está reclamando da miséria da região. Uai, Clésio, miséria da região? Que miséria? Ah, riégua. Desde que o Dom João veio para cá, todo o poder ficou centralizado no Rio de Janeiro. Dom João já foi embora, Clésio, mas Dom Pedro está aqui e o esquema continua exatamente
O mesmo. Então, ou seja, miséria da região que não está produzindo mais nada e crise econômica que o Brasil se encontra. Quem tiver com o caderno atualizado aí, sabe que o Brasil está em crise econômica desde a crise do ouro. Quem tiver aqui acordado na sala, a última coisa de economia que eu falei aqui foi o ouro no Brasil colônia. Eu não falei de alguma coisa depois. Então, desde o século XVIII, 1700 bolinha, como teve lá em Confidência Mineira, derrama, lembra? Desde aquela época que o Brasil economicamente está mal das pernas. Inclusive, esse foi um dos motivos para Dom Pedro. Então, foi uma revolta feita pela população pobre, em função do descaso do governo e a crise econômica que abalava a região. Essa foi tida, gente, na época, tida como império, como uma das maiores revoltas populares que ocorreram. Só para vocês terem ideia, os revoltosos conseguiram dominar a região. Olha a sacanagem. A ideia deles era separar, o objetivo era separar do Brasil, é mesmo, e implantar uma república. Eles conseguiram se separar do Brasil? Pior que conseguiram. Por pouquíssimos dias, por isso que não aparece. Já vou adiantar aqui para uns, inclusive para os conterrâneos aqui. Separação mesmo é isso aqui, né? Que eu deixei a última de propósito, que é a diferente de todo mundo aqui. Conseguiram, mas pouquíssimo tempo, tá? Porque uma vez eles conseguiram separar, conseguiram implantar até uma república, elegeram, aos trancos e barrancos com o presidente, mas eles não tinham estrutura nenhuma para se governar, então não foi muito difícil reprimi-los, uma vez que eles próprios não estavam conseguindo se organizar. Resumo, gente, uma coisa que nunca vai cair na sua prova, tá? É como terminaram essas revoltas. Por que essa pergunta nunca vai estar lá? Porque é a mesma coisa. O resultado, eu não vou escrever, é o mesmo para quase todas. Por exemplo, sem eu ter falado, gente, mas todo mundo sabe. Tentaram se separar do Brasil, se separaram por alguns dias, implantaram uma república, não está subordinado aos regentes, tá? O governo foi reprimir isso violentamente, usando a Guarda Nacional e Exército. Sem eu ter explicado. Como é que acaba essa novela? Mataram o pessoal. O governo reprimiu violentamente, matou os líderes, uma série de pessoas, e o Pará conseguiu ficar separado? Conseguiu ficar na república? E o que mudou? A miséria acabou? A crise acabou? Pronto, é simples. Tá vendo? Só por curiosidade, tá? Por que é ser tida como uma dos maiores? No desfecho morreram aproximadamente 30 mil pessoas. Então não foi uma grevezinha de caminhão, gente. 30 mil pessoas. Haja vista um outro problema. Olha o tempo aí, né? E isso, querido, quem é Ellen? Foi o que eu falei que chegaram. Ela escreveu assim, ó, muito bem. A cabanagem foi a única que os pobres conseguiram tomar o poder, por incrível que pareça, Ellen. Tá certa a sua afirmação. Os pobres conseguiram tomar o poder? Pô, bacana! O problema, por um período Uma semana. curto, não levou mais do que isso, mas foi por um período curto. E eles não estavam sabendo articular isso, por isso que foi fácil terminar. Mas foi, inclusive, Ellen, e os demais estão aqui. Eu vi uma vez só isso na prova, mas não foi de vocês não, tá? Prova do antigo ex-FESEX, QCO, quadro complementar de oficiais, que caía, que a resposta certa dizia que, entre os sobre a cabanagem, foi a única revolta que chegou a receber ajuda do Caribe. Porque se você olhar para o Pará, ele está lá no norte, está pertinho da América Central, né? Chegou a receber uma ajuda lá por ter um caráter popular. Então foi uma grande revolta. Alguns chegam a falar, pequena L, que foi a maior revolta popular que nós tivemos. Popular, de povão mesmo, tá? Ué, Clécio, mas tem outros revoltos maiores. Sim, mas aí não foi popular. Show! Revolta dos Malês, Bahia, ó meu rei, em 35. Quem que foi dos Malês? Simples. É só lembrar disso. Gente, olha só. Vou colocar aqui. Isso aqui é básico, tá? Miséria e crise é Ctrl-C, Ctrl-V para todos. Na Bahia, eles estão reclamando da miséria, da crise, tá? Só que tem uma particularidade na Bahia. Malês. O que são esses malês aí, meu pai? Aí é que é a baixaria. Malês foi uma revolta iniciada por escravos
muçulmanos. Malês é uma etnia da África. Quando vinham os escravos para cá, vinham escravos de várias partes. Algumas regiões, principalmente do norte da África, os escravos que vinham, eles vinham escravos que eles chamavam islamizados, porque o Islã, desde o século VII, tinha dominado aquela região norte. Então, os negros ali eram islamizados. Quando você for ler no livro, gente, se tiver assim, não está errado não, tá? Eu já vi duas versões, então o que aparecer na prova, tá certo. Vê lá. Escravos muçulmanos ou islâmicos. Ou, simplesmente, ao invés de escravos, escrever negros muçulmanos. Falando em inglês, tu falou do mesmo, escravo ou negão nessa época é a mesma coisa. Não, por incrível que pareça, porque muitos da Revolta Somalê eram escravos de ganho, ou seja, eram negros que, por incrível que pareça, tinham a sua liberdade, já eram livres. Tá, e o que essa galera queria da vida? Para que esses negão estão se revoltando lá na Bahia? Duas coisas que eles queriam. Uma que é a óbvia da óbvia. Qual é? Fim da escravidão. Se eu sou negão, sou escravo, ou sou um negro alforriado, eu estou querendo o fim da escravidão. Para, e aí começa a sacanagem, porque o troço deu errado. Eles queriam o fim da escravidão no Brasil. Não. Eles queriam o fim da escravidão deles, malês, para eles terem outros escravos. Um negro quer o fim da escravidão de um tipo de negro para ter outro negro como escravo? Na África isso já existia. Escravo, escravizando escravo. Antes de eu te responder. E a segunda coisa, como eles eram muçulmanos, eles, vou escrever aqui não. Eles queriam o fim da imposição do catolicismo. Porque olha só, eu sou negro e sou muçulmano nessa época. Eu estou ferrado duas vezes. Não é? Sou negro, sou escravo e não sou católico. Pô, então eu sou perseguido duas vezes. Eu quero o fim dessas duas coisas. Da minha escravidão e da imposição. Por que começou pelos malês? Porque a maioria, não todos, mas a maioria dos escravos muçulmanos, eles eram alfabetizados. Eles aprenderam a ler, escrever, para poder ler o Alcorão. Então eles eram mais... não sei se cultos é a palavra certa, mas mais articulados para fazer uma revolta. Você ia fazer uma pergunta, querido? Beleza? Nossa, que lindo! Resultado! Repressão do governo fortemente. Mataram vários escravos em praça pública. Alguns foram simplesmente açoitados, outros morreram e a repressão acabou. Peraí, Clés, a escravidão acabou? Nem em sonho. A imposição do catolicismo acabou? Nem em sonho. Então não conseguiu nada? Óbvio que não. Não deu em nada. Só que só um parênteses. Eu estou começando com as revoltas, de que na prática, na prova, é isso que vai cobrar. Só que se a gente não tivesse na prova, se a gente estivesse aqui fazendo um curso do Enem, discutindo questões do MBA, que são aquelas questões mais interpretativas, a gente iria mais profundo. Por exemplo, a cabanagem foi a primeira revolta que a Ellie falou ali, grande, onde o povo, por um pouco tempo, conseguiu tomar poder. E o malês foi grande porque foi uma revolta de escravos. E a elite brasileira, principalmente os fazendeiros, ficaram com medo. Por que com medo? Vou falar aqui rapidinho, hein? Porque, se eu não me engano, no Brasil, colônia lá atrás, já rolou uma revolta de escravos. Alguém sabe o nome? Tudo bem, eu vou mudar para ficar mais bonito. Já rolou uma revolta de negros, inclusive na Bahia. Conjuração Baiana, aquela que foi perto da Mineira. Lembra da Inconfidência Mineira? Peraí, então essa é a segunda vez que os negros estão se revoltando pedindo liberdade. E só como um parênteses, um vizinho nosso chamado Haiti já havia conseguido isso. Então, quando falo de revolta de negro, a elite aqui treme porque me fala, cara, isso já deu certo em alguns lugares. Se der aqui, posso ser sincero, um dos motivos que não deu errado foi porque eles queriam a liberdade dos negros muçulmanos. Porque o que a elite ficou com medo é que quantos negros tem no Brasil escravos? E cresce uma renca. Se todos os negros se juntarem, acabou. Não tem guarda nacional, não tem exército, não tem nada. Então, a sorte ou o azar do povo, gente, essas revoltas não deram certo porque eram revoltas locais. Você não tem uma unidade. Eita, o pessoal do Pará vem ajudar a galera da Bahia que tem apoio do Maranhão. Não. São revoltas distintas. Aí fica até mais fácil para o governo reprimir. Sim, Lucas, apenas alguns dias. Eu não perdi ali o que está escrito, mas acho que você estava se referindo, não sei se é o poder da cabanagem, do que você está falando ali, sumiu. Depois você digita de novo ali, Lucas, que não está aparecendo para mim. Não eram contra a escravidão, apenas a escravidão de muçulmanos. Eles eram contra a escravidão, não dos negros, contra a escravidão muçulmanos. Até porque eles eram favoráveis a ter escravos.
Sabinada. Já começa esquisito. Clécio, você colocou elite com um ponto de interrogação na frente. Sabinada foi uma revolta de elite? Não necessariamente. Então explico isso melhor. Bahia também. A Sabinada, gente, foi uma revolta que ocorreu na Bahia. Ela foi curtinha, tá? Ela durou pouco tempo. Por um dos membros da elite, chamado Francisco Sabino, era o médico na época, que liderou essa revolta. Por quê? Contra a miséria da região. Não só isso. Na verdade, o principal motivo deles é porque lá na Bahia, eles estavam tendo uma produção de algodão, junto com outras regiões também. E estava concorrendo com o algodão dos Estados Unidos, eles estavam perdendo a concorrência. Só que esse Francisco Sabino, ele era contra, principalmente, a principal revolta dele, ele era contra o autoritarismo dos regentes. Então, olha só a sacanagem você pegar a Sabinada. Foi um membro da elite que convocou parte da população para fazer uma revolta pedindo a implantação de uma república provisória. Não entendi. Eles queriam montar uma república, não obedecer os regentes, até Dom Pedro crescer. Quando Dom Pedro crescesse, eles iam entregar o poder. Peraí, então eles foram contra o autoritarismo dos regentes, eles eram favoráveis à monarquia. Sim, é como se falasse, eu obedeço o imperador, esses regentes aí não. Então eu vou montar uma república minha, aqui, provisória, até o imperador crescer. Não é a mais fraquinha de todas, tá? Ela não teve muita força porque ela não tem nem adesão dentro da Bahia direito. Por exemplo, a população pobre fala, opa, eu quero participar dessa revolta. Ele fala, pô, vem, vocês são bem-vindos. E vamos fazer isso e acabar com a escravidão. Fala, não são mais bem-vindos, não. Começou a dar problema interno, não tinha uma união. E inclusive um dos motivos, uma das gotas d'água, se você quiser colocar aí para ele fazer essa revolta, é que o governo ia lá na Bahia, pegava membros da população pobres, soldados pobres, na Bahia, para ir lutar no Rio Grande do Sul, numa outra baixaria que estava acontecendo aqui, que eu vou falar depois. Tá? Obviamente, ele, inclusive, por ser da elite, olha como é que a história é totalmente preconceituosa. É a cabanagem. Obrigado, Lucas. Isso mesmo, Lucas. Foram poucos dias. Eu não tenho certeza, agora você colocou ali, que foram 25 dias de república. Eu acho que foram um pouco mais, não lembro. Mas eu sei que foi um período muito curto mesmo, Lucas, do governo republicano de população pobre na Bahia. O único problema é o seguinte, a cabanagem, olha como é que a história é injusta. Todos os outros teve repressão do governo. Esse também. Mas o líder aqui foi o quê? Simplesmente degradado para um outro estado brasileiro, uma outra província. Não morreu, não foi açoitado em praça pública que nem os outros? Quem é açoitado, quem é morto, é pobre, gente. Rico é preso, é expulso, é alguma coisa, tá? E as duas últimas, inclusive são as duas últimas, que se você olhar para a data, elas terminam no segundo reinado. Estão comigo que eu estou falando? O período regencial acaba em 1840. Uma acaba em 41, outra 45, então elas já acabam depois do período regencial. Beleza. E o que foi essa balaiagem, gente? Balaiada, desculpa. A balaiada ocorreu no Maranhão. Eu costumo falar que a balaiada, ela é cópia da cabanagem. Mesma coisa. Miséria da região. Como é que é? Essa aí foi aquela que os caras foram cercados pelo exército e os lados foram... Chama balaiada porque o pessoal fazia os balaios e tudo mais. Eu não falei esse nome, né, gente? Só curiosidade. Chama-se cabanagem porque outros líderes moravam em cabanas. Maleza é a etnia. Sabinada é do líder, Francisco Sabino. Balaiada porque muitos revoltosos fabricavam balaios. Semelhantemente ao que se fazia na Bahia, que eles produziam algodão também. Estavam perdendo a concorrência para o algodão norte-americano. Estavam numa crise desgraçada, descaso do governo. Quiseram se revoltar para se separar, para não se subordinar ao governo. Idem, mesma forma, repressão violenta do governo. Só um detalhe antes de eu terminar. Meu pai. Tá vendo essa miséria e crise? Com exceção da Sabinada, miséria e crise, miséria e crise, miséria e crise. Pausa e põe aí. A miséria e crise surgiram no período regencial? Não. Peraí, essa miséria e crise já existia no primeiro reinado. Por que eles não se revoltaram no primeiro reinado? Agora tá fraco
Então esse que é o barato. O problema que eles estão passando já passavam antes. E por que resolveram se revoltar agora? Porque agora na cabeça de boa parte da população nós estamos sem governante. Então agora é a hora de fazer revolta. E tá sem governante não, Clécio. Tá ali, estão os regentes. Eu sei, mas não existe a figura do imperador, do rei. Então agora é a hora de eu me revoltar por um problema que já existia, não é novo. Reprimida violentamente. Se alguém quiser colocar só por curiosidade, na balaiada, coloque aí, tá? Que são as duas. Quem participou da balaiada, inclusive foi responsável por conseguir acabar com a revolta, é o patrono de vocês. Quem é? Não é o Deodoro, não. Duque de Caxias, que na época ele nem era Duque de Caxias ainda. Ele vai ganhar esse título depois. Mas o Duque de Caxias, ele participou dessas duas aqui, ó. Ele conseguiu resolver essa. Essa eu vou ter que gastar mais tempo. Amados, faz um combinado comigo. Cabanagem, população pobre, pedindo melhoria e não conseguiu. Malês, apesar da particularidade dos escravos, mas é uma população pobre pedindo melhoria, não conseguiu. Sabinada, tem participação de população pobre, mas ela começa por uma questão elite, mas não conseguiu. Balaiada, população pobre não conseguiu. Vamos lá. Farroupilha é a única que é diferente. Tá bom? Então marca aí, ó. Pessoal de casa, faz uma marcação diferente, que essa vou ter que gastar mais um tempo, tá bom? E eu já falei aqui, normalmente quando cai questão de revoltas, pode cobrar qualquer uma, mas o que eles gostam mais de cobrar é a Farroupilha. Ah, porque eu sou mais importante. Não. É porque foi a diferente. Ela é diferente dos outros. A começar por uma coisa. Primeiro, Rio Grande do Sul, tá, gente? Tá escrito ali. Causa miséria da região. Não. Essa já é a principal. Perdi o pincel. Tá aqui. Diferença. A Farroupilha, ela foi uma revolta feita pela elite do Rio Grande do Sul. Pobre. Aqui tem um cara da elite, mas tem a população pobre. Pobre. Aqui não. Se a elite, ele está reclamando contra a miséria e as condições de vida? Não, gente. Rico. Cara, o que se chama de elite do Rio Grande do Sul? São chamados estancieiros, fazendeiros, latifundiários. Tá. E tá reclamando então de quê, meu pai? Então vamos lá. Gente, tem duas reclamações. Uma menor e uma maior. Uma menor, maior não. Vamos fazer assim. A reclamação política e a reclamação econômica. Então vamos lá. Politicamente, por que os fazendeiros do Rio Grande do Sul estão descontentes? Porque eles são contra, então vou escrever, não a centralização do poder no Rio de Janeiro. Entendi, não? Sou fazendeiro do Rio Grande do Sul, tenho grana, sou poderoso, mas quem escolhe o presidente da província do Rio Grande do Sul não sou eu. É galera lá do Rio de Janeiro. Eu sou fazendeiro rico, mas eu tenho que ficar pagando imposto por Rio para sustentar os regentes. Não, por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho dinheiro. E segundo, o econômico. É ali que termina, né? Amados, o Rio Grande do Sul, muitos fazendeiros produtores de gado, eles produziam charque, uma espécie de carne de sol, carne seca, sei lá como é que é o nome que se dá para os troços. Carne. E essa carne, ela era principalmente, não tão somente, mas principalmente para o mercado interno. Peraí, já está no teu caderno desde o Brasil Colônia que gado era para o mercado interno. Só que o Rio Grande do Sul, ele vendia esse charque, gente, para São Paulo, para o Pará, para o raio que o pato, para o Brasil todo, porque era uma carne boa, principalmente para os escravos, era uma carne mais barata, então era de... Como é que eu vou falar? Era de consumo geral. Todo mundo come. Tá bom. O que aconteceu? O governo, gente, começou a não tomar medidas protecionistas. Traduz no português claro. Permitiu que os impostos, principalmente para o charque argentino e uruguai, fossem baratos. Então, eu vou falar numa frase só para você entender. Você está dizendo que o charque da Argentina e do Uruguai chegava no Brasil, em alguns casos, mais barato do que o charque do Rio Grande do Sul. Aí foram os fazendeiros chegaram. Não.
Eu não estou conseguindo vender para São Paulo, porque a galera de São Paulo está comprando do Uruguai, que é mais barato que o meu. Não estou conseguindo vender para o Nordeste, porque eles estão comprando da Argentina. Além do fato de eu ter que mandar dinheiro para o Rio de Janeiro, que não me ajuda em nada. Então, sabe o que eu quero fazer? Simples, vamos separar do Brasil. Então, a Guerra dos Farrapos foi uma guerra pedindo a separação do Brasil. Dá uma olhadinha pro quadro e responde para mim. Quanto tempo durou? Luiz Alves de Lima, isso, nosso Duque de Caxias. Balaiário foi que deu o princípio do cangaço. Querido, eu não sei quem está perguntando isso aqui. Ellen, minha querida. Cangaço é uma coisa que vai acontecer principalmente ao longo da República Velha. Eu não tenho resposta para você disso aí, para mim é novidade. Você fala que a Balaiá que deu origem, que deu o princípio, mas o cangaço vai ocorrer ali, principalmente na época da República, não do Império, tá? Mas não tem informação, Hélio, vou ficar te devendo essa. Saber disso aí para mim é novidade. Vamos lá, 10 anos. O que a Farroupilha queria? Se separar do Brasil. E aí vem a parte interessante que vocês vão escrever. Conseguiu? Sim. Essa é a sacanagem. Conseguiu. Peraí, Clécio. O Rio Grande do Sul chegou a se separar do Brasil? Escreva aí que eu não vou pôr no quadro, não. Separou. Segundo, chegou a implantar uma república? Implantou. Bento Gonçalves chegou a ser presidente. Inclusive virou presidente na cadeia ainda, né? Virou presidente. Depois eles foram para Santa Catarina, fizeram a Revolução Juliana, fizeram tudo. Ou seja, separaram do Brasil por aproximadamente 10 anos uma república. Então, para tudo. Você está dizendo que a gente está vivendo no Império com um pedaço do Brasil república, separado. É, eles conseguiram. O governo tentou lutar com eles, o Duque de Caxias participou disso, e não estava conseguindo. Você está me falando, Clécio, que foram 10 anos de quebra-pau? Se olhar lá, é 35 a 45. 10 anos de quebra-pau não conseguindo. Uai, por quê? Porque eu não estou lutando com pobre com pau e pedra, né? Eu estou lutando com um fazendeiro que tem dinheiro para comprar arma. Clécio, só uma dúvida que eu tenho. Ai, meu pai, vai acabar as questões, que droga. Acaba às 8? Droga. Por que esse nome Farrapos? Farrapos quem deu foi um nome pejorativo que o governo que deu para eles. Olha lá, tá vendo aqui esse farrapento lá, ó. Tudo com aquelas roupas lascadas. Mas era uma ideia de tentar humilhar o inimigo. Tá, vamos terminar isso aí. Putz, grila, lancei no queixão. Luta 10 anos, como é que termina isso? Só em 45. Aí vem a parte bonita. Cabanagem, o governo reprimiu violentamente. Malês, o governo reprimiu violentamente. Sabinado, o governo reprimiu violentamente. Balaiado, o governo reprimiu violentamente. Todas elas foram derrotadas. Farroupilha, resultado. O que vocês escrevem? Acordo. É a única que não foi derrota. As outras todas perderam. Farroupilha, o governo fez um acordo. Na verdade, como é que a gente chama? Isso, quem intermediou, né? O acordo foi o Duque de Caxias. Daí que veio o pacificador, porque ele conseguiu fazer a paz. Não vamos discutir como. Mas, enfim, pacificador. O governo, em 45, junto com Dom Pedro II, fez um acordo com o Rio Grande do Sul. Qual seria o acordo? O Rio Grande do Sul, por isso que a gente não tem vencedor ou perdedor. O Rio Grande do Sul voltaria para o Brasil? Voltar quer dizer se subordinar, não é arrastar a terra, né, gente? Voltaria ao Brasil. Em compensação, o governo iria abaixar os impostos sobre o charque, ia deixar o charque do Brasil mais competitivo, ia abaixar, além de outras características. Por exemplo, não ia dar punição para os que lutaram, os militares que lutaram no Exército do Rio Grande do Sul iam ser incorporados no Exército na mesma patente, os negros que lutaram na revolta do Rio Grande do Sul automaticamente ganhariam alforria. Então foi uma série de concessões que os fazendeiros falaram: oh, se quiser acordo comigo, primeira coisa, baixa o imposto. Eu falo, tá bom, vou baixar, tá bom. Segunda coisa, nem prisão pra ninguém. Tá bom. Toda outra coisa, galera que lutou tudinho aqui vai pro exército também. Quem era capitão aqui é capitão, quem é coronel é coronel. Tá bom. E os negão que lutaram do meu lado, todo mundo livre. Não vou, tá bom. Ponto, pode voltar? Oi? Os fazendeiros, não, mas eles estão alforriando, os fazendeiros estão alforriando os escravos que lutaram ao lado deles. Pergunta ótima dele: mas isso não é ruim para os fazendeiros da alforria? Você aprendeu comigo lá atrás. A maior parte da produção do Rio Grande do Sul é gado. Que tipo de mão de obra é usada no gado? Não é escrava, não. Lembram disso, gente? Lá atrás, gado não se usa mão de obra escrava, não.
Então eles conseguiram tudo isso. Não é à toa. Quem é mais aqui, tirando o nosso gaúcho aqui? Quem é representando o Rio Grande do Sul? Se tiver alguém aí em casa. Não é à toa que até hoje os gaúchos falam que a Revolução Farroupilha, eles ganharam. Dia 20 de setembro? 20 de setembro é comemorado. Quem tiver à disposição, vocês vão ter dinheiro, passagem de sargento, vão poder viajar o Brasil todo. Vai para o Rio Grande do Sul em setembro, que vocês vão ver uma semana de festa lá, em comemoração à vitória da Farroupilha. Aí você fala, Vitória de Cambal, vocês voltaram para Dom Pedro. Sim, mas voltaram mediante uma série de condições. Ô, gente... Ô, meu pai, acaba 8 horas, não vai dar aqui. Eu vou pedir, até o acordo de poncho verde, tem que ser, poncho é aquele negócio que põe aqui, não é? Poncho. Que poncho verde é o nome do acordo que determina tudo isso. Gente, eu vou pedir um favor para vocês, ó, já faltei com a minha palavra, sacanagem. Diz que surgiram os princípios por conta da economia em crise... Aí depois você manda no fórum que eu tô entendendo nada ali. Gente, posso pedir um favor para vocês? Que senão a Laís vai brigar comigo daqui a pouco, que o horário estourou. Faz um favorzinho para mim. Eu vou entrar na próxima aula. Eu estou devendo pela segunda vez as questões. Eu estou igual ao Brasil, eu estou acumulando, né? Então eu tenho que passar questões de primeiro reinado e questão de regência. São 4 questõezinhas só, tá? Mas o que eu quero pedir que vocês anotem no caderno aí para mim, por favor, pessoal de casa. Anota isso aqui, ó. 1840 2 vezes. Anota para mim. Por quê? A regência vai acabar com 2 baixarias aqui, ó, que eu não falei o que é. Tal que vem, eu tenho que falar essas 2 e a gente ir para as questões. Vocês anotaram no caderno? Chegar semana que vem não vai saber o que é. Beleza? Pessoal, obrigado a todos. Desculpa o corre-corre. Semana que vem a gente já tá com o Dom Pedro II. Olha que coisa linda. Tchau, galera. Um abraço. Ellen, minha querida, manda no fórum direitinho a pergunta que eu não entendi o que está escrito aqui. Tá bom, minha linda?